Tudo é para a glória dele. E é por isso que hoje eu conto quanto que Deus já fez e faz por mim. Saúdo toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Igreja, o que eu vou contar aqui é um pouco da minha história. Tem muitas coisas que ainda não posso contar, mas eu não posso deixar de falar que uma luta de mais de 25 anos, o Senhor me deu vitória. Eu não posso mais esconder isso para o mundo. Eu preciso dizer para o mundo que vale a pena não abandonar o soldado ferido. Eu e meu esposo nos casamos, a nossa parentela aceitou o nosso casamento, nós passamos muitos anos de cumplicidade e de companheirismo, até que entrou a intrusa. A partir daquele momento as coisas começaram a ficar diferentes. Começou a vir a desculpa porque ele tinha que dormir no interior, finais de semana, mas eu confiava tanto nele que não me passava pela cabeça que ele pudesse estar me traindo. Não passava pela minha cabeça que a família do meu esposo estaria apoiando. Eu morava na capital e trabalhava. O meu esposo trabalhava no interior e passava a semana lá. Mas todos os finais de semana a gente se encontrava em casa. Só que às vezes isso começava a mudar com mais frequência. E eu comecei a ficar assustada. Até que um dia eu descobri que o meu esposo estava me traindo. Uma menina novinha que o irmão dele pegou para ser empregada da casa dele. Essa moça veio de um caminho de abuso, de muito sofrimento. Só que, mesmo ela sofrendo, mesmo ela vindo nos caminhos de sofrimento, mesmo ela tendo sido abusada, como eles lá declaram, ela não podia destruir meu casamento. O meu esposo não poderia de forma alguma quebrar uma aliança comigo para ficar com aquela menina, que na época ainda era de menor. E o meu esposo manteve anos com aquela mulher sem eu saber. Meu esposo desfrutou por anos de uma vida em família tranquila, a paz do lar, enquanto isso, os braços do adultério, o leito da morte, o caminho para o matadouro nos braços daquela amante. Devido corre-corre, 2 filhos, trabalho, eu dificilmente ia no interior. Mas em datas comemorativas como Natal, Réveillon, aniversários, eu sempre estava por lá, eu e os meus filhos. Mas aquela mulher era estranha, ela fugia de mim, não falava comigo. E todos ficavam muito agoniados. Dava para perceber um clima tenso, mas nunca passou pela minha cabeça que meu esposo teria essa coragem. E o tempo foi passando, anos passaram e eu não mudava a minha postura. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, mas eu não mudava a minha postura. Eu não procurava Deus nessa época. Mesmo sendo católica, as minhas orações ainda eram muito rasas. Eu conhecia muito pouco do mundo espiritual. E um dia, a minha casa caiu. Descobri que o meu esposo tinha um caso com aquela mulher há mais de 7 anos. Na época, eu lembro como se fosse hoje. Perdi todo o meu equilíbrio e mandei ele embora. Eu não queria saber, mesmo tendo 2 filhos pequenos. Eu mandei ele embora. Eu lembro que eu gritava, mas ele não tinha coragem. Ele dizia, eu não vou embora. Eu não quero perder minha família, você não entende o que eu sinto com aquela mulher, mas eu não quero perder a minha família. E ele continuava em casa. Eu não tinha força para colocar ele para fora ou de ir embora, porque eu tinha 2 filhos, era um casamento e parecia que tinha uma força maior do que eu, lutando para me ficar ali. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse saído de dentro de casa com os meus 2 filhos. Eu não sei se hoje eu estaria onde eu estou. Eu não sei se os meus filhos teriam sofrido algo a mais. Só que eu não consegui, igreja. O que eu podia fazer era mandar ele embora, mas ele nunca ia embora. Então a gente vivia ali. Tinha momentos de paz, mas também muitos momentos de brigas. Eu passava isso muito na cara dele. Tudo e qualquer coisa eu mandava ele embora, eu não suportava. Só em pensar que aquela mulher estava lá, perto da minha sogra, do meu cunhado, as postagens, as fotos, ele. E quando meu esposo estava lá, vinha a tortura, né? Ele não está aqui em casa,
está lá no interior e está com aquela amante. E era assim, muito sorriso, muita alegria entre eles, muita festa. E eu, na maioria das vezes, aqui na capital, com os meus filhos, fiz o papel de mãe e de pai com eles. Eu que estava sempre lá acompanhando na escola, educando, pois meu esposo estava ocupado demais com essa vida dupla dele. Algumas pessoas olhavam assim para mim e diziam: como é que pode? Ela é tão bonita, uma mulher tão nova, independente, aguentar tudo isso, sabendo que o cara tem uma amante? Eu, igreja, só eu e Deus sabia o que passava naquela época no meu coração. O quanto que eu precisei engolir o choro, o quanto que eu precisei fingir que estava tudo bem para não perder a família, para não perder o lar para os meus filhos, para não perder o sustento, para nós não passarmos dificuldade. Então eu fui suportando e os anos passando. Esse tempo todo que eu acompanhei o meu esposo lá no adultério, eu percebi uma coisa, que ele não queria, mas ele não conseguia também largar a mão. E o tempo passou. Eu ia às vezes para a igreja, do meu jeito eu até pedia a Deus, mas nada mudava. Eu não conseguia ir embora, então eu ficava. Nos momentos de muita tortura e desespero e dor, eu mandava ele embora, mas eu não tinha nem coragem de arrumar as coisas dele. E assim passou. E quando não bastava o sofrimento de saber que ele estava lá com aquela mulher, todos juntos, meus cunhados, minha sogra, todo mundo ali aceitava o adultério numa boa. E eu em casa com os meus filhos. E às vezes quando eu ia até o interior, me sentia ainda mais traída, pois eu via tudo, sabia de tudo, mas não podia falar nada. E foi nesse auge de tanto sofrimento e dor que eu descubro que o meu esposo tinha um filho com aquela mulher. Igreja, eu queria morrer. Era uma dor terrível passar por tantas humilhações. E não sei como eu superei tanta traição. Eu não sei como eu consegui perdoar a família do meu marido por tudo isso. Eu não sei como eu consegui perdoar o meu marido. Hoje eu tenho uma plena ciência que foi Deus, foi o Senhor. E no meio dessa luta toda, eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe, vi o meu sogro. Oh, aleluia, igreja. É muito importante ressaltar que o meu sogro também era um adúltero. E ele fez muito a minha sogra sofrer. Muito mais do que o meu esposo estava fazendo comigo, ele fez com a minha sogra. E no leito da morte, igreja, ele sofreu. Como aquele homem sofreu no leito da morte. Eu me contorcia de dor, de pena dele. E hoje eu posso dizer para você que todo adultério é caminho de morte. E eu ficava imaginando o que poderia acontecer com meu esposo. Eu ficava imaginando que como Deus iria castigar o meu esposo por tanta dor que ele nos causava. Mas nem isso mudou meu esposo, nem os irmãos, nem a minha sogra. Eu acho que eles não conseguiam ligar o sofrimento ao pecado. Igreja, pasmem, a minha sogra viveu o horror com meu sogro. Ela passou por cada situação devido a amantes, mas mesmo assim, ela apoiava o meu esposo com a amante dentro da casa dela. Eles combinavam entre si e levavam a amante para os braços do meu esposo para dormir dentro da casa da minha sogra. Igreja, como o pecado cega, mas foi por isso que o Senhor deixou nas Escrituras. Perece porque não conhece. Como eles não conheciam o certo, então eles faziam o errado, achando que estava certo. Uma das minhas cunhadas não conseguia se colocar no meu lugar e sentir a minha dor. Como você sabe, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E não durou muito para a minha cunhada, que tinha um caso com um homem casado, ser abandonada e criar a filha sozinha.
Enquanto ela preparava a cama do adultério para o meu marido, o Senhor trabalhou poderosamente e permitiu aquela mulher tomar do próprio veneno. Ela também era amante. Ela também fez muito mal para a esposa daquele homem. Ela também ajudou a amante do meu marido a me fazer muito mal. E mesmo sem pedir, o Senhor, que é tão misericordioso e maravilhoso e piedoso, Ele permitiu aquela mulher colher o que ela tinha plantado. E ela precisou cuidar da filha dela sozinha. Já a minha outra cunhada teve um filho especial. E agora vive atormentada, agoniada e não consegue mais ter aquela vida que ela queria ter antes. A ocupação dela toda está em cima daquela criança. Igreja, o nosso Deus, Ele permite acontecer algo que possa nos quebrar. E o Senhor vai permitir Satanás tocar naquilo que nós tanto queremos, amamos. E a única forma do ser humano começar a se quebrantar na presença do Senhor é quando o Senhor começa a tocar aquilo que nós amamos. É dessa forma que o Senhor trabalha, igreja. E o amor do Senhor, a misericórdia dele é ilimitada. Mesmo eu não sendo a serva que eu deveria ser, o meu Senhor sempre me honrou. Porque diante de toda aquela parentela do meu esposo, eu sempre era o escape para eles. Tudo que eles precisavam, eles socorriam a mim. Eu sempre tinha a solução para alguma coisa que eles estavam passando. Seja um problema financeiro, seja um problema com saúde, era sempre eu que estava por trás para resolver. Olha as honras que o Senhor me dava, mesmo sem eu merecer, igreja. Olha como é que o Senhor faz. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Por isso que eu estou aqui só para dizer toda a honra e toda a glória somente para o nosso Deus. Mas mesmo assim, com todas as honras, era uma notícia difícil, uma atrás da outra. Sempre depois de uma notícia difícil, vinha outra pior. E dessa vez, eu pensava que o Senhor ia acabar com a minha dor. Mas foi quando eu descobri que, na verdade, meu esposo estava construindo uma casa para a amante. Aquela casa, ele justificou dizendo assim: não, eu estou construindo a casa para deixar ela e a criança amparada. Mas depois eu termino tudo e não quero mais saber deles. Eu só quero deixar amparados. Só que eu era tão boba, tão inocente, eu acreditei na pessoa errada. Eu não parava para pensar, mas como ele não vai mais querer saber dela se essa casa é construída dentro do quintal da minha sogra, na mesma terra, juntos ali? Lá parece como se fosse assim um condomínio. E aí o meu esposo estava construindo uma casa para a amante ali dentro. Ela ficaria ali no meio de nós para sempre? Mas a ficha não caía para mim, a tal ponto que eu emprestei o meu cartão. Meu esposo comprou tudo para a construção daquela casa no meu cartão. Como eu fui boba de acreditar num homem influenciado por Satanás. Ah, igreja, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no passado. Mas, quando eu descobri que ele tinha concluído a casa, eu descobri também que ele já estava dormindo com aquela mulher, naquela casa. Com aquela mulher, com aquele filho bastardo. Ele estava dormindo lá como se fosse uma família. E agora, para mim, ficava ainda mais difícil acreditar que meu esposo conseguisse abandonar aquela mulher. Parecia ainda mais impossível. Para mim não tinha mais esperança que Deus ou que o meu esposo, que naquela época nem colocava tanto essa questão de Deus, uma ênfase que Deus pudesse fazer, eu não colocava isso em evidência. Pois eu não conhecia esse mundo sobre restauração, sobre libertação, sobre quebra de maldições.
Eu não conhecia essas batalhas espirituais, as orações para quebrar as maldições, para libertar o meu esposo. Eu nunca tinha feito isso. Eu nem sabia que Deus pudesse mudar essa situação. Eu não tinha esse conhecimento. Eu nem passava pela minha cabeça que o Senhor pudesse fazer isso por mim. Então, foi mais brigas, sofrimentos e sofrimento. Aguentar calada, fazer vista grossa e vendo Deus que eu não mudaria, não me posicionaria, que eu não iria conhecer a face dele. Então ele fez o que precisava fazer. Meu esposo conheceu uma mulher do meio político e esta mulher tinha muito prestígio nesse meio. E ela prometeu para ele uma oportunidade para realizar o grande sonho dele, de ser vereador. O meu esposo já tinha tentado várias vezes, mas ele nunca conseguia se eleger. Então ela, por ter muitos eleitores, ela disse: eu posso te eleger. Só que, igreja, o que o Senhor coloca a mão, acontece. Mas aquilo que o Senhor não coloca a mão, o homem não realiza. Mas meu esposo, enfeitiçado, encantado por aquela mulher, então ele se envolveu e fez exatamente como aquela mulher determinou. Terminou com a amante, pediu o divórcio para mim, nos separamos e ficou só com aquela mulher. Eram as condições dela. E mais uma vez eu fiquei arrasada. E a pergunta que vinha era: como pode? O meu esposo deixa a amante para ficar com outra amante, mas não deixa a amante para ficar com a família. Eu não suportava aquilo. Estava difícil demais. E como eu estava arrasada, deixei ele ir. À noite, eu entendi e decidi viver algo novo. Eu não queria mais viver daquele jeito. Eu não queria mais esperar pelo meu esposo. No fim de semana, algumas amigas me chamaram para sair e eu fui. Mas naquele lugar, com aquele barulho, o Senhor veio ao meu encontro. E ali aconteceu o meu primeiro encontro com Deus. E o Senhor tirou completamente o desejo de estar ali. Naquele momento eu estava sendo separada por Deus para guerrear pela minha família. Eu só não entendia porque Deus estava me tirando daquele lugar. Um lugar que antes eu tanto gostava de dançar e agora já não me importava mais. E eu fui embora. E o mover do Senhor começava a acontecer. E foi ali que o Senhor usou a minha irmã, que me chamou para ir à igreja. E lá naquela igreja, o Senhor entregou algo através da vida do pastor. E ele falava assim: o seu esposo vai perder o cargo que ele tem. Assim vai acontecer com seu esposo. Ele vai perder a cadeira que ele está, que não é dele. Igreja, não demorou muito e meu esposo perdeu o cargo que ele estava dentro da prefeitura. Mas, igreja, a amante tinha casa, carro, um bom salário e ele não voltou para casa por causa disso. Ele ficou por lá, fazendo um trabalho político, se apresentando em cima dos palanques com aquela mulher, tirando foto. E ela comandava a vida dele. Ela dava as coordenadas. Com quem ele deveria falar, quem ele deveria bloquear, como ele deveria agir. Até a roupa, igreja. Até a roupa. O meu esposo mudou até a forma como se vestia. E eu fui bloqueada. O meu esposo me ajudar, não me ajudava em nada. Por quê? Nossos filhos já estavam na faculdade. Segundo ele, não tinha mais necessidade de ajudar. Mas Deus foi fiel. Deus, ele deu para mim. Ainda abençoou as minhas mãos para me ajudar outras pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. E nessa época, eu não era essa cristã. Eu não era a mulher que eu sou hoje. Mas o Senhor já me honrava. Porque o Senhor conhecia o meu coração. O Senhor via o meu sofrimento, Ele sabia que eu precisava da ajuda dEle. E era por isso que Ele sempre chegava com ajuda. E aqui começa a minha batalha. Foi mais ou menos nesse período que eu comecei a acompanhar os canais de restauração. E em um grupo
uma irmã falou que precisava ajudar uma irmã que morava em Pacajus, no Ceará. Então, logo de prontidão, mesmo sem ter muito, eu decidi em meu coração em dividir o pouco que eu tinha. E logo eu pensei, eu vou dividir tudo que eu tenho no meio, para mim e para essa pessoa que precisa de ajuda. Então eu disse, olha, pode deixar que a assistência dessa pessoa eu vou ajudar em tudo que eu puder. E assim eu fiz. Peguei o endereço dela e fui até a casa. Logo de cara foi amor à primeira vista. Nesse momento, a Miss estava passando por um problema financeiro de escassez total. Ela sentiu o coração aquecido para me ajudar em oração. O Senhor aqueceu meu coração para ajudar do jeito que eu podia. E a gente estava ali, no deserto, as duas, e cada um ajudava uma a outra como podia. Começou as nossas batalhas. Ela logo me deu uma direção de orar pela vida da amante. Orar 3 vezes ao dia. Depois ela mandou declarar no mundo espiritual que eu queria ver na vida do meu esposo. Gerar na vida do meu esposo a conversão dele, a transformação dele, a volta dele para casa. E eu comecei. Eu estava disposta. Eu estava com a alma sedenta. Comecei a ler a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu abria a palavra do Senhor, ouvia uma resposta, ouvia uma confirmação. E ali nós começamos a traçar o projeto de oração. E nós começamos a orar de manhã, de tarde, de noite. Era uma campanha seguida da outra. Muitas orações específicas. E foi muito jejum, muita oração, muita palavra, muita adoração, muito culto, muita dedicação na palavra do Senhor, muita esperança envolvida na palavra do Senhor. Ah, igreja, como naquele dia eu desenvolvia minha fé. Eu orava com fé, eu tinha fé que Deus ia fazer. A palavra do Senhor nos confirmava isso. A nossa luta não era fácil. Muitas vezes era melhor desistir. Todos diziam para a gente desistir. Era o trio, eu, a missionária e a Yara, mulher de Deus também. Nós tínhamos um homem cheio de maldição hereditária, com a história de anos na prostituição, uma amante que prometia realizar o grande sonho, filhos com a amante. Nós não tínhamos mais nada que nos unia. Bem, eu pensava assim, mas na verdade eu não estava considerando que nós éramos um só, que o Senhor já tinha nos unificado. O homem e a mulher tinham se tornado um só, e isso era muito maior do que um relacionamento de adultério, muito maior do que um relacionamento de mentiras, muito maior do que um filho do adultério. Mas eu estava cega, fragilizada por todas as lutas que eu tinha passado. Então, para mim era mais fácil acreditar que não tinha mais jeito. Só que o Deus de Israel não nos deixa a igreja cair. O Deus de Israel nos dá força, nos dá estratégia, nos dá esperança. E nós começamos a guerrear. Quanto mais não vinha sinal, mais nós guerreávamos. Nós estávamos sempre lá, a situação piorava e nós abrimos outra campanha. Aí piorava ainda mais e nós estávamos lá, abria outra campanha. Era Satanás dizendo que não tinha jeito. E a gente dizia, tem jeito sim. O Deus de Israel vai fazer assim. Igreja, e assim foi acontecendo. O quanto que é importante, igreja, você guardar a palavra de Deus, pois ela se cumpre. Tudo que Deus, oh aleluia, promete, Ele cumpre. Assim como o Senhor dizia assim, eu vou tratar com Israel, eu vou derrubar Jerusalém. Cada vez que o Senhor dizia isso, de fato Ele estava tratando Jerusalém, de fato Ele estava derrubando Jerusalém, porque o Deus de Israel, igreja, Ele promete e Ele faz do mesmo jeitinho que Ele tinha prometido. Depois que meu esposo voltou para casa, eu descobri que do jeito que eu orava, do jeito que a missionária declarava, acontecia. Eu lembro que uma vez, na madrugada, nós regávamos as nossas orações com muitas lágrimas. E nessas orações específicas, eu sempre pedia assim, Senhor, ó poderoso de Israel, visita o meu esposo,
Faz, meu Pai, cair as escamas dos olhos. Que ele venha entender, meu Pai, o que é adultério. Que ele sinta desejo de voltar para casa. E quando ele voltou, ele disse: todas as noites eu acordava de madrugada com um desejo louco de voltar para casa. Igreja, era justamente nesse horário que nós estávamos orando. Ele disse também que todas as vezes, quando ele chegava para entrar naquela casa, tinha uma voz que dizia assim: não entra, volta para tua casa, aí não é o teu lugar. E quantas vezes que ele disse que sentiu vontade de voltar, mas ele estava preso, ele queria realizar o sonho dele. Então ele dizia: depois das eleições eu volto para minha esposa. Ele disse também que quantas vezes que ele sentava à mesa para comer uma pizza com os filhos da amante, com a amante, e ele lembrava: puxa vida, o meu filho gosta tanto de pizza, faz tanto tempo que eu não mando dinheiro para o meu filho comprar uma pizza. Igreja, o Senhor trabalha. O Senhor trabalha do jeito que você pede. Suas orações específicas são ouvidas pelo Senhor. O Senhor ouve todas as orações. E o Senhor, Ele traz depois a confirmação. Eu lembro que teve uma madrugada que a missionária foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E ela dizia: eu estou vendo correntes quebrando, eu estou vendo uma cobra fugindo. Igreja, não demorou muito e o meu esposo deixou aquela mulher, deixou tudo para trás, do nada. Bem, parecia do nada, né? Mas para nós que estávamos há muito tempo orando, guerreando, já fazia 2 anos que nós estávamos pedindo, clamando: Senhor, atenda, Senhor, faça, Senhor, ouve, Senhor, muda, Senhor, converte, Senhor, liberta. Então, depois de 2 anos, assim o Senhor fez. O Senhor ouviu as nossas orações e o Senhor permitiu aquele homem se inclinar de tal forma que ele deixou tudo para trás. O sonho de ser vereador, deixou a mulher que ia realizar esse sonho para ele, deixou a outra amante de anos, deixou a família, deixou tudo para trás, deixou os parentes e foi atrás da esposa e dos 2 filhos. Ele veio atrás de mim, igreja. Ele veio atrás da nossa família. Ele pediu perdão e ele disse que estava pronto para viver uma família. Ele estava arrependido de tudo que tinha feito e pediu a nossa ajuda para estar com ele na campanha, ajudando ele a realizar esse sonho. Igreja, do jeito que o Senhor me prometeu. O Senhor tinha dito que essa honra ninguém ia roubar. Quem estaria com ele nas eleições era eu. Eu estaria do lado dele. Da mesma forma como o Senhor prometeu, o Senhor fez. Porque quando o Senhor dá uma ordem, não tem homem. Não tem homem que consiga fugir das ordens do Senhor, igreja. Ninguém vai para a desobediência. Quando o Senhor dá uma ordem, o homem, igreja, aleluia, obedece. Eu não tinha nada para trazer aquele homem de volta para casa. Eu não tinha, não. Mas o Senhor tinha o controle sobre tudo. Sobre tudo o Senhor tinha o controle. Eita, igreja, como Deus é grande. Como o Senhor é grande e poderoso, igreja. E foi nesse momento que eu vi, que eu senti um amor tão grande por esse ministério. Eu senti um amor tão grande que eu disse: do mesmo jeito que eu fui alcançada, esse ministério tem que alcançar mais pessoas. Só que eu ficava assustada. A missionária cuidava mais de 100 pessoas, mas ninguém ajudava. Contava nos dedos alguém que ajudava com alguma coisa. E quantas vezes a missionária tentou arranjar um trabalho e o Senhor dizia: não abandona as minhas meninas. Você precisa ter tempo para atender, você precisa ter tempo para me buscar, você precisa ter tempo para orar. Então ela largava a mão do trabalho porque Deus dava uma ordem. Mas quando Deus dava uma ordem, o Senhor tocava no coração das mulheres e as mulheres com o coração endurecido e elas não ajudavam. Mas o Senhor, igreja, o Senhor aqueceu o meu coração e eu sempre estive por perto do jeito que eu podia. E aquilo que eu não podia, eu estava lá dividindo. Só quando eu prometi para ela que eu ia: olha, missionária, a partir de hoje, quem vai pagar a internet da sua casa
para você nunca mais quebrar nenhuma campanha, eu vou pagar. Na segunda seguinte eu já perdi o meu emprego. Aí eu liguei para ela desesperada. Será que Deus não quer que eu pague a sua internet? Aí ela respondeu, Deus quer, Satanás não. Então o Senhor me permitiu receber o seguro-desemprego. Eu comecei a pagar a internet e o Senhor disse para ela, antes de terminar o seguro-desemprego, eu vou abrir uma porta de emprego. Mas eu deixo você desempregada hoje para poder você ter tempo de ajudar o seu marido. Igreja, tudo que Deus faz é perfeito. Então ali eu fiquei ajudando meu marido nas eleições, caminhando com ele de porta em porta, fazendo todo o trabalho, todas as campanhas políticas. Tudo ali eu estava com ele. Eu estava do lado do meu marido. Só que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E o que foi que aconteceu? Era eu e o meu marido trabalhando para ele se eleger e a amante indo por trás, desfazendo tudo que a gente tinha feito. Ela acabou com o nome do meu esposo na cidade. Ela falou mal dele para todo mundo. Caluniou ele de todas as formas. Hoje, quando ele olha para trás, ele disse, olha, aquele ano nós trabalhamos muito. Se não fosse aquela mulher, eu teria vencido, porque ele tirou um número muito bom de votos. Mas o trabalho que ela fez, destruindo a imagem, tirando, roubando, comprando os votos, infelizmente, não foi possível ele se eleger. E o Deus de Israel disse para a missionária, ele só vai realizar esse sonho no dia que ele se curvar diante de mim. Ah, igreja, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de ver o meu esposo curvado diante do Senhor. Grandes coisas o Senhor fez até aqui. O Senhor mudou tudo praticamente em nossa vida. O Senhor tirou a prostituição, o Senhor tirou as amantes, o Senhor tirou aquele homem vazio, o Senhor mudou o meu esposo, porque eu vejo a mudança do meu esposo. Ah, igreja, a restauração do casamento não é um conto de fada, mas é um conto amadurecido. É um conto fortalecido na presença do Senhor. Igreja, como é lindo ver o Senhor trabalhando em nossas vidas. Da mesma forma como o Senhor ainda trabalha na vida do meu esposo, ainda trabalha na minha vida também. Não para o processo quando o marido volta para casa. Não para, a restauração não acaba quando o marido volta para casa. Ali começa a restauração. É hora de colocar em prática tudo que nós aprendemos naqueles anos. Colocar em prática tudo aquilo que nós prometemos. Tudo aquilo que a gente disse, agora eu vou fazer diferente, agora eu aprendi, agora eu vou agir assim. Agora chegou a hora. Quando o marido volta para casa, quando Deus restaura o casamento, é hora de colocar em prática tudo aquilo que se aprendeu lá no deserto. E foi assim, eu e meu esposo começamos a colocar, oh, aleluia, em prática. E hoje eu posso lhe garantir, igreja, como uma pessoa que volta do adultério, como essa pessoa volta quebrada, como essa pessoa volta sofrida. O meu esposo tinha ataques, o meu esposo não conseguia dormir de noite, o meu esposo ficava rolando, o meu esposo teve problema de saúde, o meu esposo, igreja, nada dele financeiramente dava certo, era um prejuízo seguido do outro. Nos olhos, era possível ver o arrependimento e a tristeza de todas as besteiras que ele tinha feito no passado. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que valeu a pena não ter abandonado o meu soldado ferido. O meu esposo passou por muitas dificuldades que eu não vou poder expor aqui, mas eu lhe garanto, o adultério é sinônimo de sofrimento. E da mesma forma que meu esposo tem sido quebrado, da mesma forma o quanto que ele tem sofrido. Igreja, se eu pudesse expor, se eu pudesse contar tudo que ele, que a amante, que todas as pessoas envolvidas passam, vocês iam me dizer assim, realmente, é melhor ser a parte que fica, é melhor ser a parte que ora do que a parte que sai. Como eu falei antes, restauração não é conto de fada. Nós continuamos lutando,
É um culto lapidado, cheio de amadurecimento e crescimento. Eu levei mais de 20 anos para buscar a Deus. E eu espero que através do meu testemunho, você possa buscar ainda hoje a face do Senhor. Ele é o único e cheio de amor e misericórdia que vai lhe tirar desse sofrimento. O Senhor é o único que pode mudar a história da tua vida. Então chegou a hora de agir, chegou a hora de orar e de viver, igreja. Viva! Viva enquanto você está buscando por restauração. Quantas e quantas vezes eu fui até a casa da missionária e a gente preparava comidas, eu, a Yara e a missionária, nós ficávamos lá comendo, ficávamos tomando banho de piscina, tudo com muita santidade, sabe? Tudo muito para Deus, nós fazíamos campanha, tudo, igreja, dentro da permissão de Deus. Como eu vivi bons momentos ali também. Foi muito bom. Descobri que é possível amar alguém sem ser um amor doentio. Isso foi libertador para mim. Quando eu descobri uma forma certa de amar o meu marido, eu já estava me acostumando com a vida que eu levava. Hoje, com meu marido dentro de casa, eu até às vezes sinto falta de ter esses momentos com as meninas. Tem muita coisa boa também que a gente vive no deserto, né? E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você descubra um caminho de oração, um caminho de ação e um caminho para a vivência. Porque a nossa vida, como diz a missionária, é curta demais para a gente perder enquanto busca pela restauração. E se a gente perder qualquer minuto, depois nós podemos culpar os nossos esposos. Então é melhor você vivenciar cada minuto. Então chegou a hora de agir, chegou a hora de orar e de viver, igreja. Viva! Vive enquanto você está buscando por restauração. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você descubra um caminho de oração, um caminho de ação e um caminho para a vivência. Porque a nossa vida, como diz a missionária, é curta demais para a gente perder enquanto busca pela restauração. E se a gente perder qualquer minuto, depois nós podemos culpar os nossos esposos. Então é melhor você vivenciar cada minuto. E foi tudo isso que eu passei e um pouco mais. Não posso descrever tudo aqui. Essa questão de testemunho, de restauração envolve muitas pessoas. E quando você é uma pessoa, uma figura pública, é difícil de você falar. Mas eu também não posso deixar de vir aqui e exaltar o nosso Deus. Porque, como eu disse no meu relato lá atrás, nós, em Salmos 18, precisamos amar o Senhor como o salmista descreveu. E é por isso que eu declaro hoje: eu amo o meu Senhor, porque Ele fez por mim. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que o Senhor também vai fazer por você. Amém? Fiquem com Deus, igreja. Amados, eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de ler para você a história desta mulher de Deus que estará conosco em breve no nosso primeiro Congresso de Mulheres, no nosso primeiro presencial em São Paulo, se Deus quiser. Nós vamos acertar o local, vamos acertar o endereço e nós vamos abrir 60 vagas. E essa mulher vai estar conosco e ela vai responder perguntas. E como não vai ser gravado, então ela vai poder abrir, falar abertamente para nós tudo e toda a trajetória que ela passou. Aqui é só um resumo de tudo que ela lutou, porque não foi fácil, igreja. É uma luta de 20 e poucos anos. Então você pode aí calcular tudo que essa mulher passou, quantas vezes deu vontade de desistir, quantas vezes Satanás quis sabotar os pensamentos dela, mas ela permaneceu. E hoje ela está aqui contando para mim e para você, para renovar a sua fé, para você buscar a face do nosso Deus. Busca o Senhor, porque o Senhor está pronto para fazer. O Senhor está pronto. Amém? Você crê? Então, se você crê, vai declarando nos comentários. Assim como o Senhor fez na vida da F, vai fazer também na minha vida. Assim como o Senhor alcançou o marido da F, também vai fazer na vida do meu esposo. Também vai alcançar a vida do meu esposo. Amém?
Agora deixa o seu like, compartilha esse testemunho. Tem alguém lá do outro lado que vai aprender alguma coisa com a história dela. Eu tenho certeza disso, tá? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora mesmo. Acione o sininho para receber as nossas notificações. E me procura também lá no Instagram, A Promessa Oficial. É bênção de Deus. Por lá ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor.